Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao estudo da função afim. Se você ainda não viu os outros vídeos, vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha e também ao final do vídeo vai estar lá uma playlist com os outros vídeos que já fizemos aqui no canal a respeito desse assunto, ok? Bom, na aula de hoje nós vamos estudar a respeito do gráfico da função afim. E aí eu já quero adiantar para você que todo gráfico de uma função afim, ela vai ser sempre uma reta. Por isso que eu coloquei ali bem em destaque em vermelho para que você nunca se esqueça disso. O gráfico da função afim é sempre uma reta. E quando a gente está falando de reta, né, o objeto geométrico reta, a gente está falando de algo do qual nós só precisamos de dois pontos para determinar que reta é essa, tá? Então, na aula de hoje nós vamos ver alguns gráficos de funções afim e também vamos tentar compreender o que é que significa, né, cada posição do gráfico no plano cartesiano. Né, o que é que significa o coeficiente angular, o que é que significa o coeficiente linear, né? Isso a gente vai estar tentando sempre relacionar com aqueles coeficientes A e B da função afim genérica, ok? Bom, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é esse aqui, ó. Certo? Ok. Bom, observe o seguinte. Eu trouxe aqui o exemplo que é a função f de x igual a 2x mais 1. E aí, para a gente fazer esse gráfico, né? Claro, para a gente ganhar tempo, eu já fiz ele aqui ao lado. Mas para fazer esse gráfico, eu peguei dois pontos, dois valores para x aleatórios. Então, eu escolhi x igual a menos 2, substituí esse menos 2 na minha função, ou seja, calculei o valor numérico da função para x igual a menos 2, tá certo? E aí, fazendo a conta, 2 vezes menos 2 dá menos 4 mais 1 dá menos 3. E fiz o mesmo processo para esse outro valor, 1, que deu 3, tá? Então, esse parzinho, né, que a gente chama de par ordenado, ele forma um ponto, ó, menos 2, menos 3. E esse outro parzinho aqui é o ponto, é o par ordenado 1 e 3, tá? Lembrando sempre que f de x é a mesma coisa que y, tá certo? Então, ao ligar estes pontos no plano cartesiano, perceba ó, que eu liguei o menos 2 do x ao menos 3 do y, que é esse ponto aqui. Depois eu liguei o 1 do x ao 3 do y, que deu esse outro ponto aqui. Ao traçar essa reta, que passa por esses dois pontos, perceba que o gráfico, né, que é essa reta em vermelho, ela toca no eixo y nesse ponto, que tem valor igual a 1. E aí a observação que eu quero trazer para vocês, na verdade, são duas, tá certo? Perceba uma coisa. Primeiro, quando a gente olha para a nossa função do exemplo A, o valor do A, né, vamos lembrar que toda função afim, ela tem essa forma genérica. Isso aqui nós já estudamos em outros vídeos, né? Esse Azinho nós chamamos ele de taxa de variação, né? E esse Bzinho de valor inicial. Só que agora, quando a gente está lidando com gráficos, nós vamos dizer que esse Azinho, além de ser chamado de taxa de variação, ele é chamado também de coeficiente angular, certo? E esse Bzinho, ele é chamado de coeficiente linear. Nós também chamamos o B de valor inicial, né? Lembram? Então, esse B também pode ser chamado aqui de coeficiente linear. Então, observe, como o valor do A da nossa função, ele é positivo, né? Porque A aqui é 2, ou seja, como A é maior que 0, então nós podemos dizer que essa função ela é uma função crescente, né? Se nós observarmos da esquerda para a direita, ó, seguindo o sentido das setas, da esquerda para a direita, a nossa função ela está crescendo.
Isso a gente pode perceber simplesmente ao observar o valor do a, tá? Como o a é positivo, então a nossa função é crescente. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é o seguinte, ó. Nós não calculamos o valor numérico da função para quando x foi zero, tá certo? Nós não fizemos esse cálculo. Mas nós já vimos isso aqui em outra aula, ao estudar o zero da função, que quando nós calculamos o valor da função para x igual a zero, né, que nós chamamos de valor inicial da função, ele vai dar o próprio coeficiente b, né? Porque, vejam, só para relembrar, se a gente aplicar zero aqui, ó, 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 1, 1. Então, f de 0 vai ser exatamente o valor do b, que nesse exemplo é 1, tá? E esse b, esse valor do b, ele vai ser o quê? A ordenada do ponto onde a reta toca o eixo y, tá? Então, eu vou destacar aqui, ó, onde a reta toca o eixo y. Por quê? Sempre quando a gente está olhando para um gráfico, né? Esse pontinho daqui, onde ele toca no eixo y, né? No eixo das ordenadas, é o ponto que vale b, tá? Então, só destacando aqui para vocês, ó, f de 0 igual a 1, tá? Que é o ponto x igual a 0, y igual a 1. Ok, pessoal? Então, ao olhar para esse gráfico, a gente já conseguiu perceber bastante coisa, né? Que esse gráfico é o gráfico de uma função que é crescente, tá? A gente poderia afirmar isso sem fazer o gráfico, porque como a é positivo, então ela vai ser crescente, tá certo? Por definição. E que o nosso gráfico ele vai tocar no eixo y no ponto 0, 1, tá? Por conta dessa observação aqui, do valor inicial da função. Beleza, pessoal? Outra coisa que nós poderíamos destacar é que, ó, perceba que o nosso gráfico, além dele tocar no eixo y, ele também está tocando nesse ponto aqui, ó, que é um ponto do eixo x. Esse ponto, nós também estudamos ele em um vídeo anterior, tá? Esse ponto, ele é chamado de zero da função. O que é o zero da função, professor? Vamos lembrar. O zero da função é qual é o valor que eu aplico na minha função para que ela dê zero, tá? E para a gente poder calcular isso, basta que a gente pegue a nossa função e iguale ela a zero, resolvendo como uma equação, certo? Ou seja, para calcular esse ponto aqui, nós vamos fazer, ó, 2x mais 1 igual a zero. Resolvendo, ó, 2x igual a menos 1, passando esse mais 1 para lá. Esse 2 que está multiplicando, ele vai passar, ó, dividindo. Então, esse x igual ao meio diz para a gente que o ponto menos 1 meio, ele vai dar zero na nossa função, tá? E se nós observarmos aqui no gráfico, ele vai estar exatamente na metade entre o zero e o menos 1. Ok, pessoal? Então, veja, dois pontos muito importantes do gráfico da função. São eles o zero da função, que é o ponto onde ele toca no eixo x, tá certo? E também o valor do b, que é a ordenada do ponto onde ele toca o eixo y. Então, se eu quiser saber onde é que o meu gráfico vai tocar, basta que eu olhe para o b. Então, ele vai passar o y, vai passar no 1, tá certo? E que eu faça essa continha para descobrir quem é o zero da função. E aí eu vou achar esse ponto do eixo x. Ok, pessoal? Vamos para mais um exemplo para destacar isso aqui novamente, tá? O exemplo B, ó, fiz aqui mais um gráfico, certo? Então, agora nós temos uma função, a função f de x igual a menos 3x mais 2. Novamente, ó, fazendo aqui uma tabelinha com valores aleatórios, peguei 0 e 1. Ao aplicar 0 e 1 na função, nós chegamos para 0, o valor numérico deu 2, e para 1, o valor numérico deu menos 1. Então, ó, temos o par ordenado 0, 2 e o par ordenado 1, menos 1, certo? Esses pontos foram colocados no gráfico. 1, menos 1, tá? 1 em x com menos 1 em y, é esse ponto. E 0 em x com 2 em y
é esse ponto daqui. 2 pontos determinam uma reta para a gente, de forma bem fácil, tá? E aí, novamente, as observações. Perceba, nós vemos aqui na nossa função que o valor do A, né, o nosso coeficiente angular, ele é menor que zero, né? Menos 3 é menor que zero, ele é negativo. Então, a nossa função ela é decrescente, pelo fato de que, como A é negativo, ela é decrescente. Novamente, a mesma observação do exemplo anterior. F de zero ele é igual a B, né? E nesse exemplo aqui, curiosamente, foi tomado o valor de x igual a zero. Quando x foi zero, né? Então, menos 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 2, 2. Esse ponto é exatamente esse ponto aqui, tá, pessoal? Que é o ponto, ó, f de 0 igual a 2. O ponto 0, 2 é exatamente o ponto onde ele toca o eixo y. E a gente não precisava fazer essa continha para descobrir. Por quê? Ó? Sempre esse valor onde toca o eixo y é o coeficiente b, tá? B é onde toca o eixo y. Então, quando a gente olha para a nossa função, ó, o nosso b ele vale 2, tá certo? Sem precisar fazer continha nenhuma. Agora, novamente, ó, nós vamos observar o seguinte. Esse gráfico, ele está tocando o eixo x nesse ponto aqui, ó. Esse ponto, nós não temos ali os valores para ele, mas nós sabemos que ele é o zero da função, tá? Se ele é o zero da função, para a gente determinar essa coordenada, basta que a gente faça o quê, ó? Pega a nossa função igual a zero. Então, vai ficar assim, ó, menos 3x mais 2 igual a zero, menos 3x igual a menos 2, tá certo? Mudando de lado, tá multiplicando ali, ó, a gente vai passar dividindo, e aí menos com menos vai dar mais, certo, pessoal? Então, isso aqui vai dar 2/3. Eu não vou dividir para não temos que gastar mais tempo. Mas 2/3 dá aproximadamente 0,666, tá? É uma dízima periódica, isso daí. Ok. 0,66666, né? Ele vai estar um pouquinho depois da metade. E se a gente observar aqui no gráfico, ó, obviamente ele está passando um pouquinho da metade. Está bem mais próximo a 1 do que o 0, né? Então, o ponto 2/3, 0, né? É esse pontinho daqui. Ok, pessoal? Outra observação que eu quero trazer para vocês é com relação a esse coeficiente A também, tá? Por que é que nós chamamos o A de coeficiente angular, tá? Porque o A ele está relacionado ao ângulo que a nossa reta ela forma, que o nosso gráfico ele forma, tá certo? Então nós vamos ter, né? Quanto maior for o valor do A, maior vai ser então a inclinação da nossa reta. Tá certo, pessoal? E aqui também, ó, o nosso coeficiente angular, ele corresponde a este ângulo formado aqui. Tá certo? Então, por isso que nós chamamos o A, que também é a nossa taxa de variação, né, de coeficiente angular. Beleza, pessoal? Vamos para mais alguns exemplos de gráficos de função, certo? Bom, no exemplo C, nós temos a seguinte função, f de x igual a 3x, tá? Observem que eu fiz o mesmo processo. Eu peguei uma tabelinha, né? Escolhi dois valores aleatórios, menos 1 e 1. Ao aplicar estes valores na função, ele me deu esses outros valores aqui. E aí eu liguei, ó, o menos 1 do x ao menos 3, o 1 do x ao 3 do y, e aí dois pontos vão ligar e vão formar o gráfico da nossa função. Nesse caso daqui, ó, vamos perceber uma coisa, tá? O nosso A, ele é maior que zero. Então, a nossa função ela é crescente, tá? Nós podemos perceber isso no gráfico. Então, a nossa função ela vai ser
crescente, tá certo? E nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, qual é o valor do meu B? Perceba que o B ele não está aparecendo. Isso diz para a gente, ó, que B ele é zero. E se B é igual a zero, isso nos mostra que o nosso gráfico ele vai passar pelo zero, que é exatamente a origem dos planos, né? Então, esse pontinho aqui, ó, é o ponto 0, 0. Tá certo, pessoal? Porque B é zero, então o meu gráfico ele vai passar pela origem, tá ok? No exemplo D, ó, nós temos algo bem parecido, certo? Nós vamos ter o seguinte, temos agora uma função f de x igual a menos 2x, tá? Novamente, eu peguei aqui dois valores aleatórios, calculando esses valores, aplicando na nossa função, nós vamos encontrar imagens para eles. E aí, fazendo a ligação, ó, menos 2 do x ao 4 do y e 1 do x ao menos 2 do y, né, dois pontos determinam uma reta. Novamente, nós vamos perceber aqui o seguinte, ó, a que vale menos 2, né, a que vale menos 2, ele é menor que zero. Isso diz para a gente o porquê da nossa função, do nosso gráfico, ele ser decrescente, tá certo? Decrescente, porque ele é menor que zero. Outra coisa que nós podemos perceber aqui novamente é que B, ó, B não aparece. Então, B é zero, tá? Como B é zero, o meu gráfico ele vai passar pela origem do plano cartesiano. Então, aqui nós vamos ter ele vai ter que passar obrigatoriamente pelo ponto 0, 0, ok? E aí a observação desses dois exemplos é aqui, ó. Toda função que ela tem o formato AX, ou seja, né, AX, a observação assim, em que B é igual a 0, tá? Ou seja, o A é diferente de 0, mais B é 0, essas funções que têm esse formato daqui, elas são chamadas de função linear, de funções lineares, tá certo? O gráfico dessa função sempre é uma reta não vertical que passa pela origem 0, 0. Então, sempre que o valor do B for 0, né? Em outras palavras, a nossa função ela tiver essa forma daqui, tá? Então, o nosso gráfico ela vai ser uma reta, porque é uma função afim, só que ela vai passar pela origem, tá? Uma reta não vertical, pessoal, ok? E ela tem que passar pela origem, beleza? Bom, mais um exemplo aqui, ó, exemplo E, vai trazer outra função afim especial. A função f de x igual a x. Perceba, né? Se f de x é igual a x, então, para qualquer valor de x, o f de x vai ser igual a ele. É isso que a função está dizendo para a gente. Então, se eu pegar x igual a menos 2, quem é f de x? Menos 2. Se eu pegar f de x igual a 2, quem é f de x? 2, porque a função diz que esses valores são iguais. Então, ligando aqui, ó, menos 2 ao menos 2, 2 ao 2, e qualquer outro valor que você pegar, isso vai ser igual, vão ser correspondentes. Então, ligando os dois pontos, nós vamos ter esse gráfico. O gráfico da função f de x igual a x. Perceba que esse gráfico ele também passa pela origem, tá? Passa pelo ponto 0, 0. Por quê? E aí a gente tem a observação aqui, ó. Essa função f de x igual a x, tá? Essa função daqui, ela é conhecida como função identidade. É um caso particular da função linear. Por que é que ela é um caso particular da função linear? Vamos lembrar, ó. A função linear foi o que a gente estudou antes. A função linear é uma função em que b é zero. Nesse caso aqui, b é zero. Qual é a diferença entre esses dois exemplos anteriores e esse daqui, ó? É que nos exemplos anteriores, A assumia valores diferentes de 0 e diferentes de 1, né? A era um número maior ou menor do que 0, sendo diferente de 1.
Em outras palavras, era um número positivo ou negativo, sem ser 0 e sem ser 1. No caso da função identidade, obrigatoriamente, além do b ser 0, o a é igual a 1, tá certo? Eu tenho 1x, não aparece aqui, mas eu tenho 1x, tá? Então, a função identidade é um caso particular das funções lineares. E aí, a observação é aqui, ó, outra observação. O gráfico de f de x igual a x é a bissetriz dos primeiros e terceiros quadrantes. O que significa bissetriz, professor? Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo ao meio, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, ó, nós sabemos que o plano cartesiano, esqueci até da setinha aqui, ó, o plano cartesiano, ele é formado por duas retas, né? Dois segmentos de retas, onde elas formam entre si 90 graus. Então, se elas formam 90 graus, ó, essa função f de x igual a x, ela está dividindo este ângulo de 90 graus exatamente na metade. Então, nós temos 45 para cá e 45 para lá. Ok, pessoal? Por isso que ele diz que é a bissetriz dos primeiros e terceiros quadrantes. Porque vamos lembrar, né, que os quadrantes nós contamos do sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, este gráfico ele está dividindo, né, os primeiros e terceiros quadrantes com o ângulo ao meio. Ok? Observação interessante aí para vocês. Vamos ver aqui mais algum exemplo de gráfico. Nós agora temos a função, ó, f de x igual a 2. Perceba que f de x igual a 2 está dizendo para mim o seguinte, ó, que independente do valor do meu x, o meu f de x vai ser sempre igual a 2. E aí, fazendo a tabelinha, ó, se x for menos 2, eu não tenho x na minha função para substituir. Então, se x for menos 2, f de x é 2. Se for menos 1, 2. Se for 0, 2. E assim por diante, tá? Fazendo a ligação aqui, ó, menos 2 ao 2, menos 1 ao 2, 0 ao 2, 1 ao 2 e qualquer outro ponto que você escolher, nós vamos perceber o seguinte nessa função. Ó. Olhando para a nossa função aqui, nós vemos que a é igual a 0, certo? Porque se eu não tenho nenhum elemento junto ao x, é porque a é 0. 0 vezes x dá 0 e aquele x sumiu da nossa função, tá? Então, toda função onde a é igual a 0, tá certo? Que ela vai ter esse formato f de x igual a b, recebe o nome de função constante. Perceba que até pelo gráfico nós percebemos ali que aquela reta ela é sempre o mesmo valor. Aquele gráfico vai determinar sempre o valor 2. Tá certo, pessoal? Por isso que ele vai receber o nome de função constante. O gráfico dessa função é uma reta paralela ao eixo x, ó. Reta paralela ao eixo x que passa pelo ponto 0b. No nosso caso aqui, ó, como b é 2, então essa reta ela vai ter que passar pelo ponto 0, 2. Sempre. Se no caso fosse f de x igual a menos 3, então o gráfico ele ia passar lá pelo menos 3. E assim sucessivamente. Tá certo? Agora, eu quero fazer com vocês apenas 2 exemplos, tá? 2 exemplos de questões onde a gente pode trabalhar a questão de gráfico e também outros conceitos que nós já trabalhamos aqui no canal. Então, a primeira questão é essa daqui, ó. Calcule a taxa de variação da função cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos A, de coordenadas 1 e 3, e B, de coordenadas 5 e 6. Verifique se essa função afim é crescente ou decrescente. Vamos lá? Então perceba, nessa questão ele não deu o gráfico para a gente, tá? Ele disse que o gráfico é uma reta e depois ele vai dizer que é uma função afim. Mesmo que a questão não tivesse dito para a gente que era uma função afim, só o fato dele dizer que o gráfico é uma reta já diz para a gente, já garante para a gente
que nós estamos falando de um problema de função afim, tá? E aí ele traz 2 pontos e quer que a gente diga se esse gráfico é o gráfico de uma função crescente ou de uma função decrescente, tá certo? Existem 2 maneiras de a gente fazer isso. A primeira é utilizando o conceito da taxa de variação. Perceba, quando a gente pega aqui o ponto A, 1 e 3, esse ponto A, 1 e 3 está dizendo para a gente o seguinte, ó, que quando eu aplicar 1 na minha função, isso vai dar 3. Ou seja, f de 1 é igual a 3. E esse ponto B aqui, ó, 5, 6, ele está dizendo para a gente o seguinte, que quando eu aplicar 5 na minha função, isso vai dar 6, tá? Com esses 2 valores aqui, nós podemos calcular a taxa de variação. Então, vamos lembrar, ó, a taxa de variação é a diferença entre os valores dos f's, certo? Dividido pela diferença entre os valores do x, tá? Então, podemos fazer aqui, por exemplo, f de 5 menos f de 1 dividido por quem? 5 menos 1. Só que quanto vale f de 5? F de 5 vale 6. Quanto vale f de 1? F de 1 vale 3. E 5 menos 1 é 4. 6 menos 3, 3 sobre 4. Nós podemos parar aqui. Não precisa dividir, tá? Isso aí vai dar 0,75, mas a gente pode deixar 3 quartos. O que a gente tem que observar aqui é o seguinte, ó. A é igual a 3 quartos. 3 quartos, ele é maior ou menor do que 0? Tá? Obviamente, 3 quartos é maior que 0. Então, ó, como A, que é a nossa taxa, é maior do que 0, nós já aprendemos que a função vai ser crescente. Ok, pessoal, crescente, tá? Resolvemos o problema. Uma outra forma da gente fazer essa questão seria a seguinte, ó. Nós poderíamos traçar um plano cartesiano, tá certo? Eu vou fazer aqui sem régua, só para vocês observarem que, ó, nós podemos traçar um plano cartesiano aqui. Vai ficar muito reto, mas dá para entender. E ligar esses pontos, ó. Então, nós temos o ponto 1, que liga ao 3. 1, 2, 3. É esse ponto aqui, tá certo? E temos o ponto 5, 2, 3, 4, 5, que vai ligar ao 6, ó. 4, 5, 6. Então, se nós ligarmos aqui, ó, nós temos esse outro ponto. Perceba o seguinte, como ele diz na própria questão que o gráfico é uma reta, né? Que é uma reta que passa por esses 2 pontos, ao a gente ligar esses 2 pontos, tá certo? Vou ligar aqui de qualquer maneira, tá, pessoal? Então, ao ligar aqui esses 2 pontos, nós vamos perceber pelo gráfico que a nossa função, ela é uma função crescente, né? Porque todo gráfico que tem esse sentido, da esquerda para a direita, onde ele vai aumentando, demonstra para a gente que é um gráfico de uma função crescente, tá certo? Mas para não correr o risco de você fazer o gráfico de modo errado, tá certo? Então eu recomendo que você faça por esse procedimento daqui, tá certo? Mas se você consegue desenhar bem o gráfico, né, de modo adequado, com os pontos tudo direitinho, então você pode fazer dessa forma do exemplo abaixo, ok? O segundo e último exemplo, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, ela já vai trazer um gráfico pronto, certo? É uma questão da PUC de Minas Gerais e ela vai perguntar o seguinte: o gráfico da função f de x igual a x mais b está representado na figura. Então ele já está dizendo para a gente, ó, que função é essa? Função afim.
Ele não disse que era afim, mas ele deu o formato da função. E esse formato é claro para a gente que isso é uma função afim, tá? E ele diz que o gráfico dessa função está representado abaixo. Aí ele quer saber, ó, o valor de A mais B é... E agora? Né? Ele nem deu o valor de A, ele nem deu o valor de B, ele só deu o gráfico. Porém, nós vamos lembrar de uma coisa. Nós temos aqui 2 pontos. Nós temos 2 pontos no nosso gráfico. Esse ponto daqui, ó, é o seguinte ponto, é o ponto 0, 1. Por que o ponto 0, 1, professor? Porque ó, quando x é 0, y é 1. 0, 1. E esse ponto é o ponto menos 2, 0. Perceba, quando o x foi menos 2, o y ele é 0. Ele não tem altura no y, tá certo? Então, com esses 2 pontos, nós já podemos mais ou menos ter uma ideia de como vai ser a nossa função. Além disso, nós vimos nessa aula que esse valor daqui, esse ponto, ele diz para mim quem é o valor do b, tá? Então, sem fazer conta nenhuma, como o meu gráfico está passando pelo 1, então o b da minha função, ele vale 1. Eu já sei disso. Então, a partir disso, a gente já tem uma ideia que a nossa função vai ser assim, ó, f de x igual a x mais 1. Nós já sabemos que ali é 1. Porém, para a gente descobrir o valor do a, nós vamos fazer como já fizemos em outros exemplos, tá? Basta que a gente pegue esse ponto, que é um outro ponto da nossa função, como nós já trabalhamos com esse para saber que aqui era 1. Então, nós vamos pegar o outro ponto, substituir ele na nossa função para descobrir o valor desse a, tá certo? Vamos lembrar aqui, ó, f de x também é a mesma coisa que y. Então, quando f de x for 0, quem é x? Ó? X é menos 2. Certo? Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, a vezes menos 2 vai dar menos 2a. Esse menos 2a eu vou passar para cá, ele vai ficar positivo. Ó. 2a positivo igual a 1, tá certo? Só que esse 2 está multiplicando, então a é igual a 1 sobre 2. Agora, ó, nós já sabemos que b é 1 e que a é 1 sobre 2. A pergunta é, qual é o valor de a mais b? Então, ó, a mais b é igual a 1 sobre 2 mais 1. E aí existem várias maneiras de a gente resolver isso, tá certo? Mas vamos analisar de forma decimal. Ó, 1 sobre 2 é 0,5. 0,5 mais 1 vai dar 1,5 ou 1,5, tá? 1,5 nós podemos representar como sendo 3 sobre 2. E aí nós vamos ter a resposta aqui na letra C. Professor, eu ainda não entendi porque deu 3 sobre 2. A gente pode resolver isso de outra maneira, tá? Nós podemos fazer o seguinte. A mais b igual a 1 sobre 2 mais 1. E aí nós podemos aplicar o seguinte métodozinho, ó. Nós multiplicamos os denominadores, no caso, como aqui é 1, ó, 2 vezes 1, 2. Depois basta multiplicar cruzado. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Isso vai dar 3 sobre 2. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham compreendido. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas foram vários conceitos aí super importantes para o estudo da função afim. Né? Novamente destaco que é muito importante que vocês pratiquem, tá certo? Que vocês respondam, tentem resolver exercícios, peguem provas de vestibulares, do Enem e tentem resolver diversas questões. Função afim é um dos assuntos que mais caem em todos os vestibulares e no Enem também, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Manda o link desse vídeo para o seu amigo que está com dificuldade, né? Para você ajudar ele, para vocês poderem tirar as dúvidas um do outro.
deixa o seu like se você ainda não é inscrito. Lembra de se inscrever no canal. Um forte abraço e tchau, tchau.